O que aconteceria se disséssemos que um único líder poderia mudar o destino de uma nação inteira em menos de 2 anos? E se Burkina Faso, um país antes ignorado pelas potências globais, se tornasse o centro da transformação econômica da África? Esta não é apenas mais uma história política, é a história sendo feita. Sob o comando do presidente Ibrahim Traoré, Burkina Faso não apenas se libertou das amarras econômicas, mas também lançou as bases para um futuro construído sobre autossuficiência, força industrial e revitalização cultural. Ele desafiou instituições financeiras globais, recuperou a riqueza nacional e reconstruiu a espinha dorsal da economia do seu país sem um único centavo de ajuda do Ocidente. Mas revoluções não acontecem sem luta. A jornada de Traoré tem sido de desafio, estratégia e pura força de vontade. Desde rejeitar empréstimos do FMI até nacionalizar minas de ouro, impulsionar a produção de alimentos e cortar a corrupção governamental, sua liderança reescreveu as regras da governança. Mas como ele fez isso? O que torna sua estratégia diferente? E isso poderia ser o modelo para o futuro da África. Vamos descobrir. Por décadas, Burkina Faso, como muitas nações africanas, esteve presa em uma guerra silenciosa, não travada com armas ou tanques, mas com dívidas, taxas de juros e chantagem econômica. Era uma guerra travada por instituições estrangeiras que nunca dispararam um tiro, mas ainda assim controlavam economias inteiras. O Fundo Monetário Internacional FMI e o Banco Mundial, esses pilares gêmeos das finanças globais, mantiveram Burkina Faso em uma garra de ferro por anos. Seus empréstimos vinham com promessas de desenvolvimento, mas a realidade era bem diferente. O preço de sua suposta assistência, ajustes estruturais, medidas de austeridade, privatizações. Cada empréstimo era um contrato que garantia que Burkina Faso sempre deveria mais do que poderia pagar. E toda vez que o governo lutava para cumprir suas obrigações, o FMI apertava a coleira, aumentando as taxas de juros, forçando cortes nos serviços públicos e ditando políticas que serviam mais aos credores do que ao povo. Era um ciclo projetado para manter a nação em cadeias econômicas. Mas então, Ibrahim Traoré chegou ao poder e fez algo que nenhum líder de Burkina Faso havia ousado fazer antes. Ele disse chega. Traoré não apenas recusou novos empréstimos do FMI e do Banco Mundial, ele rejeitou todo o seu manual. Ele entendeu o jogo. Uma vez que você pega o dinheiro deles, eles te possuem. Então, em vez de pedir emprestado, ele se voltou para a autossuficiência. A princípio, o mundo financeiro assistiu em choque. Sem empréstimos do FMI, sem assistência do Banco Mundial, como uma pequena nação em desenvolvimento como Burkina Faso poderia sobreviver sem a muleta das instituições financeiras ocidentais? Mas Traoré não estava interessado em sobrevivência. Ele estava interessado em liberdade. Em vez de buscar resgates externos, seu governo se concentrou em pagar as dívidas locais primeiro. Em um movimento que chocou analistas financeiros, Traoré liquidou milhões em passivos domésticos, libertando empresas e bancos locais de sufocantes encargos de dívida. Isso não era apenas sobre dinheiro, era sobre quebrar o ciclo de dependência. Com credores estrangeiros mantidos à distância, Traoré introduziu um novo modelo financeiro, um que priorizava os recursos de Burkina Faso, os trabalhadores de Burkina Faso e as soluções de Burkina Faso. Projetos governamentais que antes dependiam de empréstimos externos agora eram financiados por meio de geração de receita interna. A administração cortou gastos desnecessários, redirecionou a riqueza nacional para projetos de desenvolvimento e parou de vazar bilhões para buracos negros financeiros controlados por estrangeiros. Os resultados: o PIB de Burkina Faso saltou de 18,8 bilhões de dólares para 22,1 bilhões de dólares. Tudo isso sem tomar um único centavo do FMI. No entanto, a soberania econômica exigia mais do que apenas rejeitar empréstimos. Significava proteger os recursos da nação da exploração estrangeira. Aqui está um lembrete para curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal para assistir a mais vídeos sobre cultura, história, civilização e identidade negra. Vamos continuar agora. Por anos, o ouro, o algodão e os minerais de Burkina Faso foram extraídos e enviados para o exterior, enquanto o próprio país permanecia pobre. O arranjo era dolorosamente simples. Corporações estrangeiras possuíam as minas, pagavam centavos em impostos ao governo de Burkina Faso,
extraíam bilhões em matérias-primas e as enviavam para a Europa. Burkina Faso recebia apenas sobras e destruição ambiental. Isso era colonialismo moderno disfarçado, e Traoré não estava disposto a aceitar. Ele imediatamente interrompeu a exportação de ouro não processado e nacionalizou minas de ouro-chave. Pela primeira vez na história, Burkina Faso processaria seu ouro, manteria seus lucros e construiria suas indústrias. Isso não era apenas sobre dinheiro, era sobre poder, porque quem controla o ouro controla a economia. Analistas ocidentais chamaram isso de imprudente. Os cidadãos de Burkina Faso chamaram de libertação. A luta de Traoré não era apenas contra empréstimos e corporações estrangeiras, era contra o sistema financeiro global. Por décadas, Burkina Faso foi forçado a operar sob o franco CFA, uma moeda ainda controlada pela França, mesmo após a chamada independência. O CFA não era apenas uma moeda, era uma ferramenta de controle. Todo país que usava tinha que armazenar metade de suas reservas estrangeiras no Banco Central da França. A França tinha o poder de manipular seu valor, garantindo que suas ex-colônias permanecessem economicamente dependentes. Então, Traoré começou a se afastar do CFA. Ele iniciou acordos comerciais que não dependiam do dólar americano ou do euro. Ele começou a mudar alianças econômicas para nações BRICS, como China, Rússia e outras dispostas a negociar sem controle ocidental. Isso foi um ataque direto ao sistema financeiro global, e o Ocidente notou. No momento em que Burkina Faso parou de tomar empréstimos do FMI, líderes ocidentais entraram em pânico. De repente, veículos de mídia na Europa e nos Estados Unidos começaram a chamar Traoré de ditador militar. Eles o acusaram de colocar a democracia em perigo. Alguns até sugeriram que Burkina Faso enfrentaria colapso econômico sem o apoio ocidental. Mas o povo de Burkina Faso viu através da propaganda, porque enquanto o Ocidente espalhava medo, Burkina Faso estava construindo estradas, indústrias, agricultura, saúde, tudo melhorando sem um único empréstimo do FMI. A mensagem era clara: Burkina Faso não precisa de ajuda ocidental, não precisa de aprovação ocidental, e certamente não precisa de controle ocidental. Traoré fez o impossível. Ele libertou sua nação da escravidão econômica. Mas com liberdade vem responsabilidade, e agora Burkina Faso tinha que provar que poderia prosperar por conta própria. E isso foi apenas o começo. Traoré precisava fortalecer a economia, e uma das melhores maneiras de fazer isso era através da Revolução Industrial. Burkina Faso sempre foi visto como uma nação de matérias-primas. O ouro era minerado, mas deixava o país sem refino. Produtos agrícolas eram cultivados, mas processados em outro lugar. O algodão era colhido, mas transformado em tecido em fábricas distantes. Por anos, o país estava preso em um ciclo de produção sem transformação, garantindo que a verdadeira riqueza às indústrias, de valor agregado permanecesse nas mãos de potências estrangeiras. O presidente Ibrahim Traoré viu isso pelo que era: um sistema projetado para manter Burkina Faso no fundo da cadeia econômica global. Ele se recusou a deixar que isso continuasse. A industrialização era a peça que faltava no quebra-cabeça. Nenhum país jamais se tornou verdadeiramente poderoso apenas vendendo matérias-primas. As nações que dominavam o comércio global eram aquelas que produziam bens acabados. Traoré sabia que, se Burkina Faso quisesse verdadeira independência, precisava controlar não apenas seus recursos, mas sua transformação em produtos prontos para o mercado. Essa era a base de sua estratégia econômica mais ousada: transformar Burkina Faso de um exportador de bens brutos em um centro de produção industrial. Fábricas surgiram onde antes havia terras vazias. Em todo o país, indústrias que nunca existiram antes começaram a tomar forma. O primeiro grande passo foi na agricultura. O governo estabeleceu 2 grandes plantas de processamento de tomate, um marco na história de Burkina Faso. O país não cultivaria mais tomates e os venderia a preços baixos. Agora, eles seriam transformados em produtos embalados, purês, molhos enlatados que poderiam ser armazenados por mais tempo, vendidos a preços mais altos e até exportados. Isso foi mais do que uma decisão de negócios. Foi uma declaração de que Burkina Faso não estava mais disposto a ser uma nação de exportações brutas. A indústria do algodão foi a próxima a se transformar. Por décadas, Burkina Faso foi um dos maiores produtores de algodão da África.
mas o algodão era exportado em sua forma bruta para ser processado no exterior. Ele era então reimportado a preços exorbitantes na forma de tecidos e roupas. O ciclo era absurdo. Os agricultores de Burkina Faso trabalhavam nos campos e produziam alguns dos melhores algodões do mundo, mas não viam nenhum dos lucros dos produtos acabados. Esse sistema chegou ao fim quando Traoré liderou a construção da segunda planta de processamento de algodão do país. Pela primeira vez, Burkina Faso não apenas cultivaria algodão, mas também fabricaria têxteis. O plano não parou por aí. Para se libertar ainda mais da dependência externa, Traoré estabeleceu o primeiro Centro Nacional de Apoio ao Processamento Artesanal de Algodão de Burkina Faso. A instalação fornecia a artesãos locais e pequenas empresas acesso a maquinário avançado e treinamento, permitindo que produzissem têxteis de alta qualidade sem depender de importações caras. O objetivo era claro: se Burkina Faso fosse usar algodão, seria algodão feito pelas mãos de Burkina Faso, não por corporações estrangeiras. A infraestrutura era uma parte crítica dessa transformação. Sem redes de estradas e transporte confiáveis, a industrialização lutaria para avançar. Fábricas precisavam mover matérias-primas de forma eficiente e enviar produtos acabados, tanto dentro de Burkina Faso quanto para além de suas fronteiras. Sob a liderança de Traoré, uma onda de projetos de infraestrutura varreu o país. Estradas que antes eram estreitas e esburacadas foram alargadas e repavimentadas. Rodovias foram construídas para conectar zonas industriais importantes com centros comerciais estratégicos. O ambicioso projeto do aeroporto de Ouagadougou-Donsim, previsto para ser concluído em 2025, foi outro componente-chave dessa transformação econômica. O aeroporto foi projetado para lidar com grandes carregamentos de carga, abrindo novas portas para o comércio internacional. Burkina Faso não estava apenas se preparando para a autossuficiência nacional, estava se preparando para ser um líder regional. Diferente de líderes anteriores, que dependiam de empresas estrangeiras para construir e gerenciar infraestrutura nacional, Traoré garantiu que engenheiros, trabalhadores e empresas de Burkina Faso estivessem no centro dos projetos de desenvolvimento do país. Empresas de construção locais foram priorizadas, criando milhares de empregos e mantendo a riqueza gerada por esses projetos dentro do país. A abordagem era estratégica: construir expertise local e reduzir a dependência de contratantes estrangeiros significava que projetos futuros poderiam ser tratados internamente, mantendo os custos de longo prazo baixos e garantindo que Burkina Faso mantivesse controle total sobre seu desenvolvimento. O impulso em direção à industrialização foi recebido com resistência. Empresas ocidentais que há muito se beneficiavam do papel de Burkina Faso como fornecedor de matérias-primas viram seu controle escorregar. Elas haviam ganhado bilhões mantendo nações africanas dependentes de processamento estrangeiro. A ideia de que Burkina Faso poderia refinar seu ouro, processar seus alimentos e fabricar seus têxteis era uma ameaça direta à sua dominância econômica. A reação foi rápida. Analistas internacionais começaram a rotular as políticas econômicas de Traoré como arriscadas e insustentáveis. Investidores estrangeiros alertaram que Burkina Faso sofreria sem parcerias externas. Mas os resultados contavam uma história diferente. A economia local disparou à medida que as indústrias floresceram. Empregos foram criados em um ritmo que Burkina Faso nunca havia visto antes. Em vez de ver sua riqueza desaparecer em contas bancárias estrangeiras, o país finalmente mantinha os lucros dentro de suas fronteiras. As indústrias que antes eram meras reflexões tardias agora eram pilares do crescimento nacional. Agricultores, operários de fábricas, engenheiros e donos de negócios faziam parte de um movimento maior, que estava redefinindo o que significava ser burkinense. A industrialização era mais do que uma estratégia econômica, era uma forma de libertação. Burkina Faso não era mais apenas um fornecedor para o mundo, era um produtor, um fabricante, uma nação que controlava seu próprio destino. Mas, à medida que Traoré avançava com essas transformações ousadas, outro desafio surgia. Um país não pode se manter forte sem garantir o bem-estar de seu povo. Saúde, salários e a estrutura social da nação precisavam de tanta atenção quanto a economia. E assim, a revolução se voltou para dentro, para as vidas dos cidadãos comuns. Mas ainda não era o suficiente. Uma revolução social era necessária.
Uma nação não é medida apenas por sua riqueza, é medida pelo bem-estar de seu povo. Por décadas, Burkina Faso havia sido tratado como uma economia no papel, analisada por meio de números do PIB e estatísticas de exportação, enquanto seu povo lutava com salários baixos, saúde inadequada e um governo que priorizava investidores estrangeiros em vez de seus cidadãos. Mas isso mudou no momento em que o presidente Ibrahim Traoré assumiu o cargo. A transformação econômica foi apenas a primeira batalha. O verdadeiro teste de liderança era garantir que cada cidadão de Burkina Faso sentisse o impacto da mudança em sua vida diária. Os salários em Burkina Faso há muito eram uma fonte de frustração. Funcionários do governo e políticos viviam confortavelmente, enquanto servidores públicos, a espinha dorsal do país, eram mal pagos e sobrecarregados. O sistema havia sido projetado assim de propósito, garantindo que o poder permanecesse nas mãos de uma pequena elite, enquanto aqueles responsáveis por administrar as instituições do país permaneciam financeiramente dependentes e politicamente fracos. Traoré viu esse desequilíbrio e tomou uma decisão que enviou ondas de choque pela classe política. Ele cortou os salários de ministros e parlamentares em 30%. O movimento foi sem precedentes. Líderes na África e em todo o mundo eram conhecidos por aumentar seus salários, não reduzi-los. Mas a decisão de Traoré era sobre mais do que dinheiro. Era sobre enviar uma mensagem. O governo era um serviço, não um privilégio. Funcionários públicos não mais enriqueceriam enquanto o povo comum lutava. As economias desses cortes salariais não desapareceram nos cofres do Estado. Em vez disso, foram redirecionadas para um aumento de 50% nos salários dos servidores públicos. Professores, médicos, enfermeiros, policiais e outros funcionários do governo, aqueles que contribuíam para o progresso da nação, finalmente receberam o reconhecimento e a estabilidade financeira que mereciam. As reformas salariais foram além dos funcionários públicos. Traoré reconheceu que uma economia forte exigia uma força de trabalho forte, e isso exigia que as empresas seguissem o exemplo. Os salários do setor privado estavam estagnados há anos, com empresas multinacionais pagando aos trabalhadores de Burkina Faso muito menos do que pagavam a seus colegas europeus ou americanos pelo mesmo trabalho. A administração de Traoré introduziu novas políticas trabalhistas que exigiam salários justos e melhores condições de trabalho em todos os setores. Empregadores não podiam mais explorar mão de obra barata enquanto colhiam lucros massivos. O equilíbrio de poder estava mudando. Mas salários sozinhos não eram suficientes para uma verdadeira transformação. Burkina Faso precisava de um sistema de saúde que pudesse sustentar sua população crescente. Historicamente, a saúde havia sido um dos setores mais fracos do país. Hospitais eram subfinanciados, equipamentos médicos estavam desatualizados e o acesso à saúde em áreas rurais era quase inexistente. Por anos, Burkina Faso dependeu de ajuda médica estrangeira, o que significava que as decisões de saúde eram frequentemente ditadas por interesses externos, em vez das necessidades do povo. Essa dependência era insustentável. Traoré lançou uma iniciativa ousada para reestruturar o sistema de saúde de Burkina Faso desde a base. Uma de suas primeiras ações foi estabelecer clínicas móveis. Elas não eram soluções temporárias, mas unidades médicas totalmente equipadas, projetadas para levar saúde diretamente ao povo. Em vilarejos remotos, onde as pessoas tinham que viajar quilômetros apenas para ver um médico, as clínicas móveis se tornaram uma tábua de salvação. Elas forneciam cuidados maternos, vacinações, tratamento de emergência e serviços gerais de saúde, garantindo que até as comunidades mais isoladas tivessem acesso a apoio médico. Outra área-chave de reforma foi a produção de oxigênio. Era uma questão que a maioria das pessoas nunca pensava até precisar. Burkina Faso há muito lutava com escassez de oxigênio médico, particularmente em hospitais lidando com doenças respiratórias e procedimentos cirúrgicos. O país dependia de importações caras para atender a demanda, tornando o oxigênio escasso e inacessível. A administração de Traoré mudou isso ao estabelecer novas unidades de produção de oxigênio em todo o país. Essas instalações garantiam que os hospitais tivessem um suprimento constante de oxigênio salvador de vidas, reduzindo custos e dependência de fornecedores estrangeiros. A transformação do sistema de saúde não se limitou a equipamentos e infraestrutura. Traoré entendia que um sistema é tão forte quanto as pessoas que o operam.
Ele fez da educação médica uma prioridade nacional, expandindo programas de treinamento para médicos e enfermeiros. Bolsas de estudo foram oferecidas a estudantes dispostos a se comprometer a servir em áreas rurais após a graduação. Médicos de Burkina Faso treinados no exterior foram incentivados a retornar ao país com salários competitivos e incentivos, revertendo a fuga de cérebros que havia enfraquecido a força de trabalho médica do país. Enquanto a saúde estava sendo reconstruída, outra grande mudança estava ocorrendo, uma que afetava a própria identidade de Burkina Faso. A cultura há muito era uma parte negligenciada da governança, mas Traoré a via como essencial. Sua administração fez uma declaração poderosa ao proibir perucas e vestes judiciais de estilo britânico nos tribunais, substituindo-as por trajes tradicionais de Burkina Faso. Foi um movimento simbólico, mas significativo. O sistema legal havia sido moldado por tradições coloniais que tinham pouca relevância para a cultura e os valores de Burkina Faso. Ao reivindicar sua própria identidade nos tribunais, o país deixava claro que a justiça não seria mais ditada por normas estrangeiras. As reformas culturais de Traoré se estenderam além do sistema legal. Ele reconheceu que a verdadeira independência exigia romper não apenas os laços econômicos e políticos com as antigas potências coloniais, mas também sua influência sobre a educação, a mídia e o discurso público. Veículos de mídia controlados pela França há muito moldavam a narrativa em Burkina Faso, muitas vezes promovendo agendas que favoreciam interesses ocidentais. Em um movimento ousado, Traoré proibiu operações militares francesas e expulsou tropas francesas, garantindo que a soberania de Burkina Faso não seria mais comprometida por presenças militares estrangeiras. No coração de todas essas mudanças estava uma ideia simples, mas poderosa. Burkina Faso pertencia ao seu povo, não a corporações estrangeiras, bancos estrangeiros ou governos estrangeiros. Toda reforma, desde aumentos salariais até melhorias na saúde e revitalização cultural, era sobre devolver o poder ao povo. E, além de dar esperança aos locais, algumas fontes sugerem que Traoré alcançou um total de 100 trilhões de dólares em realizações, tudo para seu povo. Você acha que a África já teve um líder como ele? Deixe-nos saber na seção de comentários. Como Burkina Faso estará daqui a alguns anos se esse progresso continuar? Você quer assistir a mais vídeos como este? Se sim, inscreva-se no nosso canal e clique no ícone de sino ao lado. Decidimos trazer vídeos sobre algo que ninguém fala: a cultura negra, civilização, história e evidências sobre como os negros têm sido gloriosos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fique ligado.